noite, abençoados, graça e paz. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, e nós estamos aqui para compartilharmos com você as pérolas da graça de Deus. Gostaria de convidar você para lermos um versículo que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós queremos compartilhar com você, neste nosso momento, no nosso canal, transmitindo para você as pérolas da graça de Deus, sobre a justiça de Deus. Você sabe que no velho pacto, na velha aliança, na lei, o homem esforçava-se para produzir uma justiça própria, para guardar os mandamentos, para praticar a lei. E esse esforço era inútil, muitas das vezes, porque o homem não conseguia produzir uma justiça própria, terminava sempre falhando. Mas na graça de Deus, a justiça que se manifesta, a justiça que foi imputada em nós, não é a justiça do homem, não é uma justiça produzida pelo homem, pelo esforço humano. Foi a justiça produzida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Foi uma justiça que foi imputada em nós através do justo e justificador. Por isso, a pérola da graça de Deus que nós queremos compartilhar com você hoje é a justiça de Deus. É Deus ter nos declarado justos, não por méritos humanos, não por obras humanas, nem por sacrifícios humanos, nem a que provém de atitudes e esforços humanos. Não, absolutamente não. Mas uma justiça que nos foi dada, imputada. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 5:1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que imputou em nós a justiça. Ele era justo, se fez pecador. Ele era santo, recebeu o nosso pecado. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós lá na cruz e imputou em nós a justiça de Deus. A justiça que provém de Deus, que nos declarou e nos declara justos. A justiça que a Bíblia vai dizer, o Evangelho, melhor dizendo, vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós recebemos neste novo pacto, nesta nova aliança, de melhores e superiores promessas, a abundância da graça e o dom da justiça. Enquanto a lei imputava pecado, a graça imputou justiça. Enquanto a lei matava, a graça deu vida. Enquanto a lei condenava, a graça justificou. Enquanto a lei tornava o homem pecador, lançou o homem no império das trevas, a graça tornou o homem justo, santo e colocou-o no reino do Filho do seu amor. Então nós recebemos a abundância da graça, nós recebemos o dom da justiça. O justo e justificador nos justificou. Agora, para entender as pérolas da graça de Deus, há uma necessidade de que conheçamos o Evangelho, porque a lei revelava a condenação, a lei imputava pecado, condenação, colocava o homem debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus, pecador, morto. Mas a graça de Deus, que nos foi dada, e o dom da justiça que foi imputado em nós, é revelado através do Evangelho. Como diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus, a justiça que nos fez justo, a justiça que nos justificou, a justiça que foi imputada em nós, a justiça que nos declarou justo pelo justo e justificador, é revelada no Evangelho. E por que muita gente não sabe disso? Porque não conhece o Evangelho, conhece lei, porque não conhece o cristianismo, conhece o judaísmo, porque não conhece o novo pacto, conhece o velho pacto, porque não conhece a revelação do Evangelho da graça de Deus. Por isso esse nosso compromisso de levar até você pérolas da graça de Deus, e hoje falando da justiça de Deus, porque o justo e justificador nos justificou, reinamos em vida com Ele, somos justos, aperfeiçoados e santificados, porque Ele imputou em nós a justiça que provém de Deus e é revelada no Evangelho. Graça e paz, uma boa noite.